A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, é com muita alegria que eu chego até você para levar, ou partilhar, ou compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu quero ler a palavra que está na epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, e eu quero ler então o capítulo 1, aqui quero tomar por base o versículo 8 e até o versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 10. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é muito importante. Vamos à leitura da palavra. E diz: portanto, não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Meus irmãos, eu quero falar novamente sobre a graça. Já se tem pregado muito sobre a graça, eu já preguei muito sobre a graça. A graça se manifestou. Mas agora eu quero conversar um pouquinho outro aspecto da graça. E diz a palavra, a graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Paulo costumava falar isso. Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, antes do tempo dos homens. Então aqui está falando de uma graça que foi dada em Cristo Jesus, quer dizer, nos foi dada, vejamos assim, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. E diz a palavra que é manifesta agora. Por isso Paulo escreveu nos textos, porque a graça de Deus se manifestou. E vamos entender um pouquinho agora. Quando ele está dizendo que se manifestou, não é que começou, houve uma manifestação. Vamos comparar Pedro, que diz assim, não foi com ouro e prata que foste resgatada a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual foi conhecido ainda antes da criação do mundo, mas manifestado nesse último tempo. Quer dizer, ele está se referindo agora ao Senhor Jesus como um cordeiro, o poder do sangue dele, que esta obra já seria conhecida antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse último dia. Aquilo que já era conhecido lá nas regiões celestiais, conhecido da Trindade Divina e talvez dos anjos, aí é um pouco difícil para nós afirmar, mas foi conhecido e foi manifestado quando? Nos últimos dias agora. E aqui está, dentro dessa comparação, está falando também um pouco, segundo o seu próprio propósito, a graça, ali, em título, a graça de Deus se manifestou. E aqui diz, a graça que nos foi dada. Antes dela se manifestar, ela já foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Meus irmãos, é botar a mão na cabeça e agradecer a presciência divina, a misericórdia divina, antes do tempo dos séculos, antes da criação do mundo. Deus, presciente, já tinha previsto essa graça para nós, que a palavra nos diz que ela foi dada já, essa graça, segundo seu propósito, a graça que nos foi dada. E aí
É um problema um pouco difícil, né, para entender, né? Eu não era nascido, não existia Brasil. Mas no coração de Deus, na mente de Deus. Deus não é Deus fraco, meus irmãos. Tem às vezes pessoas que pensam que Deus é fraco. Não, Deus é todo poder, meus irmãos. Criador do céu, e é espírito infinito, é infinitude divina. Ele conhece o presente, o passado, é infinito. E não dá para entender Deus. Você vai absorver como? É igual você ter uma maquinetazinha que às vezes vai 11, 12 dígitos. Então você só pode somar, multiplicar a algarismo até quando vai 12 dígitos. Depois disso aparece no display assim, erro. Não vai mais, porque ela não alcança. Agora, o computador é enorme que... Esse computador famoso, quântico por aí fora, vai até onde puder, é diferente. Então, nós somos aquela maquinetazinha, meus irmãos, diante de um Deus invisível, poderoso, infinito. Nós somos o finito, nós somos o microcosmo, é o microcosmo, o átomo, que para ver só com um microscópio muito poderoso, diante de um Deus todo-poderoso, que é infinito. Então, nós não podemos absorver tudo, mas a graça que se manifestou, trazendo salvação, e me deu graça, eu estou com essa graça, eu recebi essa graça, ela não foi dada para nós em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Quando ele nasceu, ele já veio com essa graça. E ele nasceu por causa dessa graça. E a graça resplandeceu, se manifestou. E continua se manifestando. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiro, nós temos a responsabilidade de pregar, anunciar, orar, evangelizar e dentro do nosso alcance fazer tudo que possa para ganhar alma. Porque a graça está aí, ela se manifestou em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Não é uma coisa nova não, meus irmãos, que veio lá do trono de Deus, do coração de Deus. Aí quando estou falando em Deus, eu estou falando na Trindade divina, que eu não entendo também, eu sei que existe. Você não vai entender. Nenhum homem pode definir integralmente a Trindade divina, mas a gente sabe que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, o Espírito é Deus, uma harmonia. E não são três deuses, não, é um só. Você vai entender isso? Nós não vamos entender a nós, o homem não entende ele mesmo, quando ele começa a querer ver todas as funções do espírito e da alma, mesmo os grandes filósofos, os grandes psiquiatras não vão entender tudo, porque veio de Deus, é cópia de Deus, e aqui essa graça poderosa, mas ela existe, está funcionando, e que a manifestou agora, pela aparição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que diz a palavra, aboliu a morte. Mas nós morremos. Mas a morte já está decretada, a morte, já decretou. Lá na cruz ele venceu, acabou com ela, esperando só o tempo de fazer o sepultamento. É igual a cobra. Quem está no interior, e de vez em quando tem uma pancada na cobra na cabeça, né? Eu, quando era pequeno, às vezes estava no interior, às vezes capinando assim, e vinha aquela cobra, a gente tem que pegar com o cabo da enxada, a parte onde foi a enxada. Não da parte do corte, e da pancada na cabeça. Ela ficava esperneando, mas já estava morta. É o problema Satanás, meus irmãos. Está esperneando, mas está morto. E ele é morto, aboliu na cruz, é que a palavra nos fala. Nos trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo. Eu quero agradecer aqueles irmãos que estão sempre escrevendo aquele comentário. E temos o pastor João Ferreira de Almeida. Que Deus te abençoe, meu irmão. É muito valioso seu comentário. Também o Mengarda, que foi obreiro meu. Muito comentário, muito valioso seu comentário. O Senhor vos abençoe. E também todos aqueles que eu não posso citar aqui. Não dá o tempo para isso, mas que o Senhor vos abençoe maravilhosamente, que a finalidade de estarmos aqui é para pregar a palavra para
trazer paz, trazer alegria, trazer esperança e renovação espiritual, e que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todos os ouvintes deste canal, Senhor, derramando as bênçãos, a tua graça e dando renovação espiritual, Senhor. Abençoa também todos os pastores, todos os obreiros, dando graça, renovação e entusiasmo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.